Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2020 e eu estou aqui mais uma vez pedindo licença para entrar na sua casa. Vai começar o programa Com o Brasil Nordeste de hoje. Enquanto isso, você manda um WhatsApp para a gente, o telefone está aqui na sua tela. Queremos saber de qual parte desse país que você está assistindo o programa Com o Brasil Nordeste. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Com o Brasil Nordeste de hoje está no ar. Vamos começar com o giro de notícias, chamando o jornalista Kleber Araújo, que está na maior favela da América Latina. Ele está na Rocinha. Ex-secretário de Saúde de Wilson Witzel é preso por suspeita de usar contratos fraudulentos para desviar recursos públicos. Em nova fase da Operação Mercadores do Caos, o Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu o ex-secretário de Saúde do Estado Fluminense, Edmar Santos, pela suspeita de envolvimento com esquema de fraude sobre os contratos de aquisição de respiradores pulmonares, destinado ao tratamento de pacientes com Covid-19. Edmar Santos, que é oficial médico da Polícia Militar, foi preso na última sexta-feira, 10 de julho, em sua residência no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Além do mandado de prisão preventiva, a Justiça determinou a apreensão sobre os bens de Edmar Santos, no valor aproximado de 37 milhões, que corresponde ao valor da verba pública desviada de 3 contratos em compras emergenciais de equipamentos para suprir a demanda do sistema de saúde frente à pandemia causada pelo novo coronavírus. Ainda durante a ação de sexta-feira, foi apreendido o montante de 8,5 milhões em espécie, num dos endereços com mandado de busca e apreensão. Segundo o Ministério Público, o dinheiro foi entregue espontaneamente por um dos investigados que não teve a identidade revelada. Desse total, 7 milhões estavam em real e o restante em moedas estrangeiras. A prisão do ex-secretário de Saúde de Wilson Witzel aumenta a vulnerabilidade do governador em relação ao processo de impeachment que corre na Alerj contra o mandatário do Rio de Janeiro e colabora para deteriorar a imagem construída pelo político durante a campanha eleitoral como combatente da corrupção. Kleber Araújo, para o programa Brasil Nordeste. Agora vamos até São Paulo, a capital que tem o maior número de nordestinos fora da região Nordeste. O deputado Paulinho da Força, presidente do Partido Solidariedade, durante muitos anos presidente da Força Sindical, sofreu buscas e apreensão da Polícia Federal no seu gabinete, no Congresso Nacional e no seu apartamento funcional, aí na Asa Norte. Você conhece Hélio? O Hélio diz que domina tudo por lá, na Asa Norte, em Brasília. O nome da operação é Dark Side, o lado negro da força, provavelmente. Essa operação apura doações ilegais da JBS do Wesley Batista no valor de 1,7 milhão, ou seja, 1.700.000 reais. Eu falei com alguns deputados estaduais paulistas aqui para falar sobre essa questão, né? Ninguém quis repercutir, mas em off me disseram 1.700.000 para o Paulinho da Força é dinheiro de pinga. Eduardo Negrão, direto de São Paulo. Um forte abraço a todos. Agora no Maranhão, o consultor político Vinícius Nagem. O deputado Wildo Rocha, do PMDB do Maranhão, ele é autor de um projeto que tramita agora na Câmara dos Deputados para ampliar o número de sessões de votação nas eleições municipais deste ano, visando, obviamente, evitar a aglomeração de eleitores. Ele protocolou nesta segunda-feira, dia 13, na Secretaria-Geral da Mesa, um projeto que estabelece a possibilidade da Justiça Eleitoral receber doações de imóveis de pessoas jurídicas de direito privado, já que, conforme essa pandemia, quando caracterizada,
incapacidade ou insuficiência material nos lugares de votação para a organização, fiscalização e realização das eleições. O deputado afirma que a partir do momento que vão ser criadas novas sessões eleitorais em todos os estados do Brasil, será também necessária, além de novas urnas, aquisição de mesas, cadeiras, armários e bens móveis. Assim, além de estabelecer a possibilidade de recebimento de doações de instituições e empresas por órgãos da Justiça Eleitoral, o projeto do deputado maranhense também autoriza que seja colocado o nome dos respectivos doadores no painel da urna eletrônica, uma propaganda para aqueles que forem doar os seus equipamentos para a Justiça Eleitoral. Vinícius Nagem, direto para o programa Brasil Nordeste. No próximo bloco, nós teremos uma entrevista muito especial com o policial federal Flávio Moreno, do estado das Alagoas. Eu quero abraçar algumas pessoas que mandaram mensagem para a gente, que têm prestigiado o nosso programa. Quero abraçar o doutor Murilo Rayali, que está em Alagoa Grande, no estado da Paraíba. Francisco Chagas, em Ipueiras, no estado do Ceará. E também a enfermeira Antônia, que é conhecida como Coca Ribeiro, na cidade Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos agora à entrevista com o policial federal Flávio Moreno, do estado das Alagoas. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao bate-papo do programa Brasil Nordeste. Hoje nós vamos conversar com Flávio Moreno, que é agente da Polícia Federal no estado das Alagoas. Ele é presidente do Sindicato dos Policiais Federais do seu estado, também conselheiro da Ordem dos Policiais do Brasil e coordenador nacional dos agentes federais do Brasil. É especialista em segurança e palestrante motivacional. Com a gente aqui também o nosso colega jornalista Eduardo Negrão, de São Paulo, e Marcelo Jorge, em Pernambuco. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, com muito carinho, né? Especial esse programa. A gente fica feliz em saber que agora o Nordeste tem uma voz e para todo o Brasil sendo ecoada, né? E Alagoas, principalmente com essa participação, a gente poder levar o que vem sendo feito pelo governo federal aqui em Alagoas é muito importante. E nessa jornada que nós estamos aí pela limpeza pelo Brasil. Tenho a agradecer ao Sandro, ao Marcelo, ao Eduardo Negrão aí, com certeza esse programa cada vez mais sucesso absoluto. Marcelo Jorge, sua primeira pergunta para o nosso convidado Flávio Moreno. A partir da eleição da direita, do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, como é que está Alagoas hoje? Como é que você vê Maceió? Uma campanha hoje teria esse mesmo tom? Em Alagoas e Maceió especificamente, a gente tem percorrido os bairros, tem visitado, né, alguns amigos, e, embora nesse período de pandemia diminuído esse percurso, mas Maceió especificamente, Bolsonaro ganhou no primeiro turno, no segundo turno com 62%, eu tive 142, quase 143 mil votos aqui em Maceió, fui o coordenador da campanha dele em Alagoas, o senador do Bolsonaro aqui em Maceió, em Alagoas. Então, a votação que ele teve, ele mantém o mesmo percentual, até porque a gente continua fazendo um trabalho de divulgação dos feitos dele.
embora a mídia, né, normal, a grande mídia não divulgue, mas como a gente tem uma rede muito grande de apoiadores no WhatsApp, nas redes sociais, Instagram, no Facebook, inclusive, agentes federais do Brasil, que pega o Brasil inteiro e pega aqui em Alagoas, tem mais de 2 milhões de seguidores, eu sou o coordenador nacional. Então, na verdade, a gente continua fazendo esse trabalho de divulgação diário, né? E mantém isso. E Bolsonaro aqui, segundo as pesquisas internas, inclusive, ele está com 61% de aprovação em Maceió. Pelo que ele vem fazendo, só para ter uma ideia, né? Ontem teve uma inauguração no interior, no sertão, de água, né? Levando água, parte do canal do sertão, de sanilização, né? Dutos sendo inaugurados, são mais de 180 milhões em investimentos para levar água para 1 milhão de habitantes no sertão e na região do Agreste aqui de Alagoas. Pegando Inclusive, o ministro Rogério Marinho esteve lá, né? Isso, o Rogério Marinho esteve aqui em Alagoas. Então, o que acontece? Nós estamos vendo que o governo federal ele continua investindo. Uma das propostas, né, e compromissos que a gente tinha durante a campanha em 2018, tanto o Bolsonaro e eu aqui, era manter as obras e manter os investimentos aqui em Alagoas, no Nordeste. A gente tinha até uma frase que a gente usava em nossos adesivos, né? O Nordeste vai dar exemplo ao Brasil, e vem dando, né? Porque o governo federal ele vem cumprindo aquilo que prometeu em 2018. Flávio, falar em realizações, como é que você está vendo essa questão do investimento pesado que o governo federal está fazendo, inclusive na pandemia, no trato do Covid-19? Qual a sua avaliação? Como é que está sendo aplicado esse dinheiro que o governo federal está fazendo chegar no seu estado de Alagoas? Isso, aqui em Alagoas, para vocês terem um exemplo, foram já aplicados no combate ao vírus chinês 671 milhões do governo federal, tanto para o estado e para os municípios. Então, recursos estão chegando. Só aqui para Maceió já foram 147 milhões para a capital, Maceió, para o combate ao vírus chinês. 154 UTIs instaladas, das 202 UTIs que existem no estado, 154 foi instalada pelo governo federal, para você ter uma ideia da dimensão do que vem sendo em relação aos investimentos do governo federal. Em EPIs, já foram mais de 1.500.000 EPIs para o estado de Alagoas. Então, o governo federal ele vem investindo nas cloroquinas, 412 mil cloroquina para Alagoas. Testes, 191 mil testes para Alagoas. Então, o governo federal ele vem investindo aqui em Alagoas para o combate ao vírus chinês. É claro que as prefeituras, o governo do estado, por uma série de motivos, né, e medidas, inclusive aqui no Nordeste, através desse consórcio do Nordeste, que é um elo da esquerda no país aqui do Fórum de São Paulo, aqui no Nordeste, representantes, né, por esses governadores, esses 9 governadores aqui do Nordeste, vem, de certa forma, boicotando a população, boicotando principalmente os empresários, comerciantes, né, as igrejas que querem abrir, os shoppings quebrados. Só para ter uma ideia, aqui em Alagoas, das 700 lojas de shopping, 200 já não abrem mais, já não reabrem mais, já quebraram definitivamente. Um prejuízo de 3,7 bilhões o comércio, o serviço já está sofrendo aqui em Alagoas. Então, se não fosse o governo federal injetando recursos, principalmente agora com essa ajuda emergencial que contempla 1.065.000 alagoanos, ajuda emergencial de até R$ 1.200, 1.065.000 alagoanos. Aí, quando você junta com um Bolsa Família, a metade da população de Alagoas é assistida pelo governo federal. Se não fosse essa ajuda do governo federal, o estado estava quebrado. O estado estava definitivamente, aqui o município de Maceió estaria quebrado, as pessoas, com a dificuldade que existe, né, do vírus e da economia, estariam definitivamente em situações
caótica. Então, a ajuda do governo federal é que vem mantendo o Estado e os municípios em pé ainda. São números expressivos, né, Negrão? Negrão, sua pergunta para o Flávio. Leandro, boa tarde. E o senhor explanou rapidamente sobre Maceió. O governo Bolsonaro investindo da forma que está investindo no Nordeste, levantar essas novas lideranças que, inclusive, participaram das eleições de 2018. Precisamos levantar essas lideranças nas capitais, nas cidades no interior, onde Bolsonaro fez frente, onde a direita está se fortalecendo, para que a gente venha derrotar definitivamente a esquerda, esses comunistas que já estão aí há décadas, né, tomando conta, e as oligarquias tomando conta em nossos estados. Flávio, mas sem a participação mais firme do presidente da República, sem ter o partido do presidente, como que faz então para fazer essa ligação com essas lideranças? Você vai apoiar alguns candidatos a prefeitos, por exemplo, aí na sua cidade? Você é pré-candidato na capital, mas você está fazendo algum trabalho de articulação para ajudar colegas pelo interior do estado? Sim, com certeza nós vamos estar ajudando aqui em Maceió. Possivelmente, né? A gente pode sair numa composição, prefeitura, vice, ou outra composição que possa vir a existir. No interior, nós temos pré-candidatos também da direita, nós só vamos apoiar candidatos da direita. Em Alagoas, nós temos 50 diretórios aproximadamente bases no interior e candidato à direita ou faz aliança com outro candidato da direita, desse mesmo perfil nosso, conservador, que garanta, né, os direitos da família, que tenha esses valores cristãos e pátrios, que defenda o conservadorismo, né, na área dos costumes, o liberalismo econômico, ou defende esse alinhamento, esteja alinhado, inclusive com o governo federal, ou então não tem nosso apoio. Você falou aí sobre as oligarquias, elas continuam. Essa mudança na cabeça do eleitor que deu uma votação expressiva ao presidente Bolsonaro aí na capital de Alagoas, ela naturalmente reflete o interesse do eleitor na mudança. Mas, ao mesmo tempo, não é um paradoxo você ter essa mudança, né, uma tentativa de parte da população levantar a direita e manter em prefeitura, manter no governo do Estado esse remanescente dessas oligarquias. O que é que está faltando, Flávio? Como eu falei, a direita precisa se unir e nós precisamos ir realmente para o enfrentamento em relação a essas oligarquias. Não dá para a gente continuar passivo, aceitando um Renan Calheiros, por exemplo, aqui em Alagoas, um Renan Calheiros e o seu filho no governo do Estado já passou por 5 operações da Polícia Federal, desvios apurados de 280 milhões. Ele mesmo está na Lava Jato, respondendo na Lava Jato investigação por receber recursos fraudados da Petrobras, recursos fraudados do governo federal durante as eleições de 2014. Então, um governador desse, que já passou por 5 operações da Polícia Federal no governo dele, 3 na área da saúde, onde estamos enfrentando aí uma epidemia e um colapso na saúde. Se não fosse o governo federal, como eu falei aqui, era colapso total. Então, um governador desse, ele não tem condições de gerir um estado desse. Temos que realmente a direita se levantar e derrotar esses caciques que estão aqui. O Rui está acabando aí o segundo mandato dele, um mandato que veio na decrescente. O que ele prometeu na reeleição em 2016, os cumprimentos de 70%, 80% não sendo cumprido. Você vai lá de frente para Alagoas, prometeu um projeto enorme, 200 milhões em obras, pavimentação, saneamento, construção de residências, acabar com aquele poção de pobreza que existe na Lagoa do Mundaú aqui, não fez. Você vai nas grotas, pobreza. Você vai nas ruas, pavimentação, problemas. Você vai no saneamento na orla,
problemas. Você vai para as regiões, né, de periferia, problemas de segurança, problemas no saneamento, na área de saúde, educação, até a escola cívico-militar, que nós colocamos aqui, pressionamos para que o município aderisse. Num primeiro momento aderiu, aí quando o governo federal deu a contrapartida, a prefeitura tem que dar contrapartida, eles cancelaram a escola cívico-militar. Então, são administrações degradantes, tanto o governo do estado como a prefeitura, com alto índice de impopularidade, mas por conta da pobreza, por conta, né, da subdesenvolvimento das pessoas, eles acabam se perpetuando, essas oligarquias, e a gente precisa entrar forte agora para renovar e para tirar, e limpando. Como que é disputar a eleição nesse estado? No interior, o que é? Tem muita pressão, tem ameaça de morte, que a gente conhece só da literatura esses personagens. Como é que são no dia a dia a família Collor e a família Renan como adversários? Isso, eles têm a pressão existe. Eu lembro que em 2018, em uma das nossas carreatas, caminhadas que tivemos, numa cidade aqui próxima, Rio Largo, prefeito, com problemas também com a justiça, já foi cassado, já voltou. A justiça também, nós temos problemas aqui sérios com a justiça. Esse prefeito, nós tomamos conhecimento numa carreata anterior que o pessoal tinha feito, de outro partido e tudo, que ele foi lá com segurança, ameaçou o pessoal e acabou a carreata do pessoal. Aí eu fiz um vídeo e dei o recado. Estou indo para Rio Largo. Eu quero ver o prefeito na rua, porque eu mesmo vou fazer questão de levar ele algemado. Aí eu pergunto, cadê que teve alguém que foi atrapalhar a nossa carreata lá? Não foi, porque eles só mexem, esses vagabundos, eles só mexem com gente pequena, eles só intimidam, né? Eu costumo dizer, né? Bandido só respeita quem ele teme. Então, esses cabras que estão aí há décadas administrando algumas cidades aí, metendo a mão, corruptos, bandidos, vagabundos, eles sabem quem eles temem. Sabemos que o Nordeste, anos a fios, a história é a mesma. Os governadores, os prefeitos, vereadores, eles conseguem ascender, conseguem ficar rico, conseguem ter patrimônio, e o povo, o cidadão comum, continua na miséria. A Polícia Federal tem sido muito eficiente para reduzir os índices de mortes, os índices de positivados de Covid. O que o policial federal, Flávio, pretende implantar na capital Maceió para trazer de volta a dignidade desse povo? O que você vai fazer diferente desses caras que já passaram por aí? Primeira coisa, a gente tem que enfrentar a criminalidade de forma eficaz. Não pode ter mais tolerância para o crime, seja o crime organizado aqui em Alagoas, em Maceió, seja para o crime comum, seja para a questão das drogas. Não podemos ter mais tolerância. Tolerância zero. Esse é o primeiro ponto. Precisamos implantar a escola cívico-militar aqui em Maceió, em todas as unidades das escolas públicas aqui de Maceió, levar a escola cívico-militar para a gente dar dignidade, perspectiva de futuro para as crianças e para os jovens. Isso é primordial para a gente afastar eles do mundo das drogas e da criminalidade. Esse é o segundo ponto. E o terceiro é gerar renda. A gente precisa gerar renda aqui. Uma das nossas propostas aqui para Maceió é criar um polo turístico. Aqui. Existe lá em Hong Kong, existe lá na Flórida, existe em Las Vegas, existe em outros países, polos turísticos, fiscais inclusive. A gente precisa ter aqui em Maceió, específico, uma zona franca do turismo. Esse é um dos nossos principais projetos, trazer para cá, para que a gente possa ter benefícios fiscais para vir um resort para cá, para vir um cassino para cá,
para vir mais indústria para cá, para vir hotéis para cá, para poder gerar emprego para a população. A gente não continuar com esses índices enormes que temos aqui, 1.700.000 pessoas que estão na extrema pobreza, abaixo da linha de pobreza aqui em Alagoas. Isso não deveria existir. Pelo que Alagoas recebe do governo federal, 4,5 bilhões desde janeiro recebeu. Aqui era para ser um oásis, um paraíso. Alagoas era para ser um paraíso. Maceió era para ser uma Miami, era para ser uma Cancún, um Caribe, mas não essa situação degradante que a gente vive aqui há anos e anos e décadas, principalmente por esses políticos que estão aqui e tentam se perpetuar. Nós temos que fazer uma limpeza nessas oligarquias, limpar o envolvimento definitivo para cá. E está alinhado com o governo federal, mesmo que o Bolsonaro fez lá em Brasília, fazer aqui, limpar. Temos que limpar. Meritocracia e colocar as coisas em ordem. Deixar do jeito que está, não podemos deixar, é limpeza total, limpeza política. Flávio, você tem agora a oportunidade de falar para os teus munícipes aí. Queria mais uma vez agradecer a Com Brasil e agora o Nordeste aqui sendo representado pelo Sandro, pelo Marcelo, pelo Eduardo Negrão e falar com todo o Brasil. Nós, agentes federais do Brasil, nós, policiais federais, estamos sim unidos na mudança pelo Brasil. A direita precisa continuar unida, fortalecida, crescendo em todo o Brasil para a gente varrer definitivamente a esquerda e as oligarquias que comandam os governos estaduais, as prefeituras e aqui em Maceió. Nós estamos certos que aqui em Maceió, em várias cidades de Alagoas, nós vamos fazer uma limpeza de prefeituras, de vereadores, uma grande renovação. Eu quero fazer esse convite a todo o Brasil. Na sua cidade, renove. No seu estado, renove. E vamos estar pactuados com o governo federal. Juntos podemos fazer muito mais. E eu tenho certeza, o Brasil, que começa essas mudanças em apenas 1 ano e meio, daqui para frente vai ter mudança muitos mais recursos do governo federal, sem a roubalheira, a bandalheira que existe. As corrupções estão existindo nos governos estaduais e nas prefeituras. Você não vê uma corrupção no governo federal, 1 ano e meio. Então, a gente só tem a agradecer a essa mudança que vem ocorrendo no Brasil. E aqui em Maceió, nós estaremos unidos por essa mudança também e pelas dificuldades que a gente vem passando pelo Brasil. Vamos continuar orando, vamos continuar torcendo que esse vírus passe logo, venha a vacina e a gente consiga voltar à vida normal, os comerciantes, os empresários, os trabalhadores, voltando à empregabilidade e a gente volte, recupere a nossa economia, recupere a nossa saúde e o Brasil. Agradeço mais uma vez cada um de vocês e juntos vamos estar mais fortes. Meus conterrâneos nordestinos, em especial vocês que estão em Alagoas, tem um ditado que diz que saúba sabe a roça que come, né? Pelo jeito o negócio aí em Maceió, a chapa vai ficar quente, vai ser difícil para essas saúvas que estão acostumadas a entrar no roçado, destruir tudo. Eu acho que eles vão ter uma parada dura aí pela frente. Flávio Moreno, muito obrigado pela tua disponibilidade. Conte sempre aqui com o espaço do programa Brasil Nordeste aqui na TV Com. Obrigado, Eduardo Negrão. Obrigado, Marcelo Jorge. E até a próxima. Quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Estamos chegando ao final de mais um programa com o Brasil Nordeste. Antes, convidando você para que mais uma vez, amanhã, você possa estar com a gente aqui. Teremos uma outra entrevista muito especial. Acho que você vai gostar muito da novidade que nós temos amanhã. Então, nós queremos agradecer você e convidar para que amanhã você esteja de novo com a gente aqui, assistindo o programa com o Brasil Nordeste, porque tudo que é bom com o Brasil fica ainda melhor. Obrigado e até a próxima.